Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Crowd Talks. Meu nome é Renato Braga e eu estou aqui hoje com Gabriel Matias. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Renato? Tudo Opa, ótimo. ótimo. Legal, mais um episódio aí. Mais um. E hoje nós estamos aqui com ninguém menos do que Alan Batista, diretor de novas verticais da URB. E aí, Alan? Fala aí, gente. Fala aí. Obrigado pelo convite. Obrigado pela, por me convidar pela participação aí. Estou sempre empolgado aí para falar sobre tecnologia, sobre inovação. E ansioso aí pelo papo, que a gente vai desenrolar aqui. Excelente, meu cara. A ideia é a gente abordar alguns pontos que vocês têm criado assim um diferencial no mercado. E a gente vai chegar lá. Alan, antes de mais nada, cara, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua jornada, a tua trajetória. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, o meu background é desenvolvimento, né? Eu comecei como programador lá atrás. Na verdade, É, para ser mais acurado, eu comecei como um garoto do TI, né? E eu tive a sorte Legal. de ter um mentor que viu um- enfim, uma capacidade ali para eu entrar no mundo do desenvolvimento, assim. Ele me apresentou ali ao PHP e me colocou uns desafios de alguns projetinhos ali na faculdade que eu trabalhava. Eu trabalhava na faculdade lá em Cabo Frio, que é de onde eu venho, aqui no Rio de Janeiro. E nessa faculdade eu trabalhei durante 7 anos da minha vida e eu tinha muita liberdade de propor projetos, assim, então, sem nem saber, eu estava meio que tendo vários chapéus, assim, chapéus, né? Tipo, trabalhava como programador, como gerente de produto, como gerente de projeto, Você como sempre teve essa veia empreendedora, né, por assim dizer. Tipo, pela liberdade, assim, eu sempre fui muito curioso, né? Então, acho que foi uma das coisas que dos ingredientes do sucesso da minha carreira, assim, na medida que ela é bem sucedida, né? Sempre que eu vi ali, eu sou muito, quando eu encontro um obstáculo, assim, é meio que uma fagulha para eu entrar ali no detalhe e tentar ver como que eu consigo ultrapassar ali. Então, esse meu mentor, o Luciano, né, que é uma das pessoas mais importantes assim da minha carreira por ter me dado essa chance, ele ele foi muito importante para isso, assim, ele via vários probleminhas ali na faculdade que a gente poderia transformar com tecnologia, com software e tal. Ele falava, pô, cara, então, tem esse problema aqui, se você quiser tocar, vai lá. E eu tinha minhas outras atribuições, né? Eu tinha que resolver, né, tipo, trocar mouse, trocar impressora, dar senha de Uhum. aluno que esquecia a senha cada 2 semanas e tal. E dentre essas atividades ali da faculdade ali, eu focava em codar, que era o que eu mais me amarrava. E, e aí, enfim, enquanto eu estava nessa faculdade, eu estava, né, eu entrei lá como estagiário e aí eu comecei uma faculdade de sistemas de informação na Estácio. E, e aí eu fui meio que, cara, tipo, eu gosto de falar que eu tenho muita sorte, assim, de saber exatamente o que eu queria desde que eu tive acesso ao meu primeiro computador, assim, velho. Eu olhei Uhum. aquilo ali, na época eu vi um joguinho DOS ali, eu falei, cara, isso é muito maneiro, quero brincar com isso. E aí eu fui exposto à programação e, tipo, tive a oportunidade de criar coisas com código e tal, e resolver problemas, e isso foi só meio que um, aumentando esse minha curiosidade para entender até onde eu poderia chegar com isso, o quanto que eu podia resolver, o quanto que eu podia criar com essa capacidade e tal. E aí, enfim, eu fui para a faculdade. Logo depois da faculdade, eu me dei uma pós-graduação aqui no Rio, na Infinet, uma pós-graduação mobile, que eu achava que era o futuro, e realmente, na época, era algo mais promissor, assim, aplicativo mobile, né? Uhum. E aí eu entrei nessa pós-graduação e tal, que foi onde eu tive a chance de entrar no URB na minha primeira jornada. Eu tenho 2 jornadas no URB, né? E nessa primeira jornada eu entrei como desenvolvedor, fiquei 2 anos lá, trabalhando em vários projetos, foi bem enriquecedor para mim, porque pô, eu estava na faculdade, trabalhando sozinho mesmo, não tinha um time, né? Era eu comigo mesmo ali, sem poder trocar com outras perspectivas para resolver o problema melhor e tal. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis que são meus amigos até hoje. Inclusive, eu gosto de brincar, né? Tipo, eu casei há pouco tempo e 50% da minha lista de casamento
é a galera do Urb, assim, né? A galera é minha família mesmo, assim. Então, é, e, e aí eu conheci uma galera incrível, descobri o que era trabalhar em equipe, descobri o que era resolver problemas mais complexos, o que era impactar o cliente final, e comecei a ficar cada vez mais interessado nessa, por impacto, né? Tipo, isso é algo que sempre que me drivou, assim, como que eu sei que a linha de código que eu faço aqui impacta lá na ponta para o cliente ou para o negócio, assim. Mesmo conscientemente, é algo que sempre teve na minha cabeça. E, e aí o Urb passou por umas turbulências ali, mudou de gestão, e aí eu não gostei para o caminho que estava indo na época. Os fundadores, né, o João e o Duda, eles saíram da operação. Um, e nessa época, muita gente que eu gostava saíram do Urb e gostava de trabalhar junto e tal. E aí eu me abri para o mercado de novo, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional da Inglaterra, a British Telecom, a BT, e trabalhei liderando um time de inovação lá, então esse é um tema que sempre meio que me perseguiu acidentalmente. Esse time de inovação, eu tive a oportunidade de tocar em vários projetos de telecom, liderando um time de brasileiros, indianos, ingleses, americanos e tal. Então foi bem multicultural, bem diferente, foi uma experiência bem legal, assim. Só que eu não me adaptei muito à Inglaterra. O clima é muito ruim, tá longe da minha família, também era ruim, dos meus amigos. A cultura lá é bem diferente, assim, do que eu estou acostumado. Eles são Só almoça bem frios. trabalhando, né? Exato, aquele almoço em 15 minutos, né? Essa galera não se conversa e tal. E foi uma experiência muito boa, assim, me formou em vários aspectos, assim, principalmente liderança técnica. E só que eu perdi uma coisa quando eu saí do Urb naquela época. Eu perdi esse contato com o impacto na última na ponta, sabe? Eu senti que eu estava ali no meio de um grande processo, criando vários aplicativos que eu não sabia para que servia e para quem que era o usuário, o que isso impactava no negócio, quanto que isso trazia de resultado, quantos clientes tinham, quanto que isso deixava os clientes felizes e tal. Meio que perdeu o propósito ali da sua. Perfeito, essa Né? palavra, né? E aí, tipo, aí eu, pô, não tinha nem. A minha vida pessoal lá não estava muito legal e também não estava vendo muito propósito na minha vida profissional. Eu pedi para voltar para o Brasil, para pelo menos ter um pouco mais equilibrado ali minha vida, né? E estar um pouco mais próximo da família. Então, eles têm uma subsidiária aqui em Campinas. Eu morei em Campinas um tempo, trabalhando remoto para eles nessa subsidiária. E aí o João e o Duda voltaram para a operação depois desse ato aí e acho que logo depois eles ligaram para mim para eu voltar para tocar um time de inovação no UV. Pô, isso Legal. aí foi mais ou menos em meados de 2017, né? Daí em diante Isso, que você. exato. Né? Legal. E aí foi que eu voltei para trocar projetos novos. Quando eles voltaram para a operação, eles estavam muito com essa vontade de tocar negócios diferentes do negócio core ali, que era o pacote e hotel na época ainda. E, e aí eu entrei tocando alguns projetos de inovação, né? A gente tocou alguns projetos relacionados a rodoviário, a viagem corporativa, enfim, alguns projetos que não eles tiveram um certo sucesso inicial, mas não foram muito para frente. Eu gosto de brincar também que eu sou muito bom em fazer produto que não vai para frente. E aí eu tive a oportunidade de ir para o mundo de product management, de gestão de produto. O meu PM na época ali no Tilt, que era esse produto de viagem corporativa e cashback, saiu, né? Foi pegar outro desafio em outro lugar. E aí eu recebi essa oportunidade de. Eu sempre fui muito opinionado, assim, sempre dei meus pitacos no negócio, né? Eu era tech lead e tal, ficava ali no código, fazendo a infraestrutura e o software ali, mas eu sempre gostei muito de entender o negócio, entender a experiência e tal. E aí esse meu perfil meio que, né, foi visto como alguma sinergia ali com o produto, que é algo que eu nem sabia o que era na época. Aí eu comecei, aí fiquei como gerente de produto dessa área de
inovação, a gente tocou alguns produtos juntos, que tiveram até certo... que tiveram certo sucesso inicial, mas foram descontinuados por motivos diferentes e tal. Aí, antes de descontinuarem, eu ainda tive a oportunidade de ir para marketing, que foi uma experiência maluca na minha vida, mas também muito formadora, assim, de diretor de marketing, onde eu tive a oportunidade de abrir minha cabeça para business, que era algo que eu era muito deficitário ainda, como product manager, como colaborador no geral. E aí, tipo assim, minha vida virou de cabeça abaixo totalmente, assim, tipo, liderando um time de 3 devs, 4 devs para liderar um time de 70 pessoas de marketing, coisa que eu, particularmente, não sabia nem o que era, assim, eu tive que, da noite para o dia, começar a me enfiar a cara em livro, em curso e tal, para entender o que era. E foi muito legal, assim, foi muito bom, cometi muitos erros, tive muitos acertos, mas como para minha visão de business, de negócio e de liderança, assim, foi, acho que, uma época muito formadora, assim, na minha vida, acho que realmente foi um ponto de inflexão entre antes e depois. E aí, enfim, voltei para produto em seguida, depois que concordamos que não faria muito sentido eu continuar ali no marketing, logo depois da pandemia e tal. Aliás, durante a pandemia. E aí eu tive um dos meus maiores sucessos ali no Urb, que foi quando eu tive, que até meio que conecta com o ponto que a gente vai conversar um pouco, né, sobre entrevista de cliente e tal, de usuário, que foi eu fui para tocar um produto interno, né? Que no Urb a gente cresceu 6 vezes em termos operacionais, né? Em termos de clientes, de um ano para o outro, né? Durante a pandemia. Então a gente operava em torno de 100 mil anualmente viajantes e foi para 600 mil de um ano para o outro, né? Nossa Senhora. Muito então, bom. Ficou inclusive, eu gosto de falar, né? Que, dobrar já é surreal, fazer 6 vezes de um ano para o outro. Eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar que eu gosto de brincar que eu fiz a merda em marketing e depois fui corrigir em operação, porque a gente claramente não tinha não estava preparado operacionalmente para operar tanta gente. E claramente a gente tinha que resolver esse problema e a gente precisava de tecnologia para isso. E aí eu fui a pessoa que fui tocar o time de operações, que era um time voltado para um produto interno, para apoiar o time de operação a escalar a operação, né? Porque a gente já tinha ali em torno de um time de 80 pessoas fazendo a operação de viajantes. E aí, pô, se a gente tivesse que sextuplicar esse time, imagina, né? Tipo, às vezes mais que sextuplicar, né? Porque é mais complexo que isso, né? Porque não é tão linear o crescimento de headcount de acordo com a tarefa, né? Então, quanto maior o time, mais fica complexo e aí menos eficiente. Então, a gente viu que esse não era o caminho e começou a ver como tecnologia resolveria isso e tal. Então, tipo, foi onde que para mim foi transformador minha experiência como Product Manager, porque eu tinha acesso ao usuário ali do meu lado, né? Era meu colega ali, sacou? Tipo, o Renato, que é o diretor de operações, é um desses meus melhores amigos, assim, que eu conheci no Urb, e ele era, sabe, tipo assim, ficava muito perto, próximo, a gente trocava todos os dias quase, e o time dele também me dava input o tempo todo. Então era uma troca muito próxima, coisa que eu acho que é muito difícil quando você é um Product Manager focado, né, em um cliente ou no B2C ali, um negócio de e-commerce ou comércio no geral, ou até B2B, onde você está lidando com outras empresas. E aí me viu quanto que isso pode acelerar o sucesso de um produto, sabe? E é um contexto talvez não tão glamouroso para a gestão de produtos, né? Que é um produto interno e tal, mas eu aprendi demais, assim, que tipo, o quanto é necessário você estar próximo de quem vai usar aquilo para as coisas, né, terem uma maior perspectiva de sucesso. E aí, enfim, a partir disso foi de outras mudanças, aí rolou algumas mudanças aqui no Urb e me chamaram para tocar de novo essa área de inovação, de novas verticais, e há pouco tempo ela foi uma área que ganhou uma autonomia agora, tipo, com a minha direção, e aí, enfim, a gente está aqui estruturando uma área onde a gente está meio que pensando em como que o Urb continua inovando no negócio e trazendo
negócios disruptivos para se proteger de disrupção externa, para se manter relevante, Uhum. para se adaptar às mudanças de mercado e tal. Uhum. E, enfim, teve várias dessas mudanças ali, o que aumentou muito assim, minha perspectiva do que é produto, negócio, tecnologia e o papel de cada uma delas, assim, desde quando eu era dev Excelente. até agora. Bacana. Não, bem legal, Alan. Você tem uma trajetória, um background aí que faz total sentido com o seu momento aí atual, né? Porque você tem um conhecimento técnico de quando você era dev, né? Dessa parte. Ao longo do tempo você foi para marketing, queira ou não, marketing você vai aprender um monte de métrica de usuário, né, disso, e agora você está mais numa parte de produto, de business, que você precisa ter as métricas de usuários, né, mais alinhado à estratégia da companhia de proteger, né, ainda mais agora que está tudo rápido, né, as disrupções de startups, uma série de coisas, e aí você meio que ligou todos esses pontos da sua trajetória, né, quase, tipo... E bem legal, assim, tipo, eu vi uma matéria lá que vocês estão fazendo entrevistas com usuários, né? Justamente para estar mais próximo dos clientes. E isso, na área de novas verticais, está criando novos produtos até melhores, né? Que sejam mais produtos que já nascem com um sucesso maior, né? Porque, queira ou não, você é um usuário, às vezes você está, sei lá, numa página de checkout, você desiste do checkout, mas você não sabe. Você pode até colocar mapa de calor, você pode fazer uma série de coisas ali, mas você não sabe porque muitas vezes a razão do cara ter desistido. Às vezes é um texto que o cara entendeu no produto do pacote que não está legal, né? E aí tem que se mudar a nomenclatura. E quando você começa a se aproximar do cliente, fazer entrevistas, você começa a ter uns insights desse tipo que permite você melhorar uma página de checkout, né? Ou melhorar ou criar um produto novo ali mais próximo, né? E acho que vocês estão fazendo um negócio desse em escala, até dando crédito para o usuário. Como é que é? Você pode contar um pouquinho? Claro, a premissa básica é que, até conectando com o ponto que eu falei há pouco, assim, nessa experiência que eu tive no time de operações e time interno, eu percebi o quanto está próximo do usuário, né, do cliente ali do produto, ele é algo muito forte, muito impactante para o sucesso do produto, né? Essa interface direta ali. E algo que eu, eu tentei entender como que isso seria possível no contexto mais geral ali do negócio do Urb, que é o nosso e-commerce, né? O nosso site ali de serviços de viagem, a nossa plataforma. E o que eu percebi foi que a gente tinha de certa forma ainda tem, porque se a gente for colocar em escala no Urb, acho que a gente precisa democratizar mais ainda esse processo, a gente está sempre num contínua melhoria, mas a gente tinha um gap muito grande, um espaço muito grande entre quem construía as soluções para o cliente final, para o viajante, e o viajante. Assim. Existia um gap, existiam intermediadores ali que para mim, não faziam sentido. E também a frequência dessa comunicação, mesmo intermediada, não era o que por exemplo, comparado com o sucesso que eu tive no produto de operações e com essa proximidade, era bem diferente, bem inferior em termos de velocidade de ciclos, interação e comunicação comparado com essa minha experiência no produto interno. E aí, quando eu tive a oportunidade de construir a área de novas verticais, que é uma área essencialmente para criar novos negócios, adjacentes ao Urb, mas novos negócios, ficou claro para mim que eu tinha que meio que me resguardar o time, né? Criar uma cultura que resguardasse o time de algumas premissas assim muito importantes quando a gente cria um negócio. A primeira coisa é que é muito fácil a gente se apaixonar pela ideia, né? Uhum. Tipo, principalmente quando a pessoa é muito empreendedora, ela vê uma ideia que parece ser muito boa e tal, e aí convence todo mundo que aquilo é muito maneiro, que vai mudar o mundo e tal, e aí constrói, gasta uma grana
e depois lança e não resolve o problema de ninguém usa, né? A não ser a família de quem construiu, né? E a pessoa é boa de persuasão, vai convencendo as pessoas próximas ali, mas aí na hora do público em geral, né, de botar o negócio para ver, descobre que não era tão bom o produto. Exato, cara. E era algo que, tipo assim, cara, me parece que não é só um problema em empreendedorismo, né, startups, e é um problema no negócio como um todo, assim, quando a gente está inovando internamente também é um grande problema, assim. E uma das primeiras coisas que a gente queria criar como processo contínuo é fechar esse espaço que tinha, esse gap que tinha entre o cliente, entre esses possíveis clientes desses novos produtos e os criadores desses produtos, né, os fundadores desses produtos. Não é só o viajante, né? A gente está focando em produtos além dos viajantes, né? A gente está focando em produto pro hoteleiro e tal, então a gente expandiu um pouco meio que o mercado, assim, qual mercado a gente está olhando. Mas, enfim, mesmo assim, a gente queria criar mecanismo para aproximar isso. E aí eu comecei a ver referências e eu vi várias soluções que, para mim, não era o que faz sentido. Assim, por exemplo, eu vejo que acontece em muitas empresas que querem resolver isso, imediatamente eles querem criar um time de user research. E aí isso vai resolver, né? Tipo, vamos criar um time que vai intermediar e vai ter o monopólio do cliente ali dentro, né? E ele vai filtrar todos os insights para todo o time. E eu vejo vários problemas com isso, assim. Eu vejo que essa filtragem, essa intermediação de comunicação, obviamente vai desperdiçar muita informação, vai ser contaminada com muitos vieses, vai ser um problema de priorização desde o dia zero, porque vai ter vários times competindo por recursos escassos. Vai ter um problema de proximidade de contexto, onde as pessoas que vão pesquisar aquele contexto vão ter que ter um contexto prévio, porque eles não vão estar no dia a dia ali, né, daquele produto e tal. Então, para mim, não era um caminho, assim. Embora a galera de UX Research fica meio bolada comigo, que eu critico o UX Research, mas não é tanto. Eu entendo o propósito de UX Research, eu acho que é necessário, assim, eu acho que as ferramentas e o approach científico para capturar esses insights de usuários é extremamente relevante e valioso. Só que se a empresa já não estiver próxima do cliente final, do usuário, para mim é só processo por processo, né? E não vai resolver o problema fundamental ali. E eu tenho a opinião que o time que está resolvendo aquele problema tem que ter acesso direto ao usuário final, ao cliente. Tem que falar com o cara, tem que conhecer quem é aquele perfil, qual que é o contexto dele, onde que ele está quando o problema acontece, qual que é o ambiente daquele problema. E tem que estar ali para ver, né? Tipo, é um dos conceitos de design thinking e tal. E aí, como que a gente cria isso, né, de forma democratizada e tal? Né? Como que a gente cria isso? Como que a gente faz com que conversar com o cliente não seja um evento? Essa foi a premissa para mim. Porque se eu preciso de 3 semanas para marcar uma agenda, para reunir 10 pessoas, para focar meia hora para um cliente, sabe? Tipo assim, e aí, em 3 semanas, uma startup já lançou 5 features que vai deixar a gente no ano do desenvolvimento ultrapassado, sabe? Exato. Então, sempre me incomodou, assim. Então, tipo, como que a gente mantém isso algo recorrente, banal, quase que banal, assim, tipo assim, pô, trocar com o cliente ser algo do dia a dia, e barato, e também que, tipo assim, que faça sentido para o próprio cliente, né? Que tem um incentivo do outro lado e tal. E aí eu peguei algumas referências. Uma grande referência foi o Continuous Discovery Habit, da Teresa Torres, né? Aqui ela tem algumas ferramentas de Product Discovery, e ela fala muito sobre como estar próximo do cliente é importante. E aí eu juntei um monte de referência e tal, e eu sentei com a Dani, que é uma das fundadoras hoje tocando uma das iniciativas Nós Verticais, a Daniele Coimbra,
E eu fiz o pitch para ela. Eu falei, cara, ó, eu acho que seria legal a gente resolver esses problemas aqui. Seria muito legal que fosse escalável, que a gente conseguisse fazer isso escalar para o resto da empresa e tal. E ela curtiu o projeto e ela tocou como side project, assim, ela tinha várias iniciativas dela, assim, e ela acreditou, assim, no propósito da parada e tocou, assim, eu fui ajudando ela com a visão e com detalhando como que o processo seria e como que ele poderia melhorar e tal, e ela foi construindo, assim, o processo como um todo. E aí, como que ficou, basicamente, né? Sabe, a gente tem o que a gente está chamando de Urb com você, foi um termo que ela criou, a Dani, e a gente tem um incentivo ali para o viajante entrar numa plataforma, se inscrever, e aí, a partir dessa inscrição, ela entra para uma base ali de experimentação nossa. A partir disso rola uma segmentação onde ela vai ter que responder algumas perguntas até para segmentar, entender os perfis, para saber quais contextos faz sentido a gente falar com essa pessoa e tal. E a partir disso tem ali uma rotina contínua, semanal, e independente do que está rolando em produto, sabe? Não precisa ter alguém querendo entrevistar para a entrevista ser marcada, entendeu? Essa que é a pegada, a nossa ideia. Como que a gente torna isso banal? Então são duas coisas diferentes. Então a gente sempre vai ter um cliente querendo falar com a gente, e se a gente quiser, a gente vai entrar ali e falar com ele. Então a gente tem ali semanalmente uma agenda sempre com o cliente ali já passando por esse processo de engajamento, que vai ter marcado uma janela para conversar. Isso vai acontecer independente se tem algum fundador querendo entrevistar por algum motivo ou não. E aí essa agenda vai estar disponível para todo mundo que está ali em Nós Verticais, e agora abrimos para outros times no Urb também. E aí vai estar disponível quem é o perfil, qual que é o horário e tal, não sei o que. Eu falei, putz, eu tenho aqui um contexto que eu queria validar com o cliente, ou pelo menos iniciar a validação. Eu quero pegar essa janela essa semana. E isso fica continuamente. Então, hoje a gente começou com 2 janelas por semana, e a gente está continuamente crescendo isso conforme a necessidade, assim. E aí, a gente chegou lá? Não, claramente tem vários problemas durante o processo, parte dos processos ainda não estão automatizados, tem vários problemas em relação ao engajamento, onde várias dessas janelas o cliente não aparece e tal. Então, tem vários problemas ainda. Mas, com certeza, pelo menos a frequência que a gente fala com o cliente e valida as hipóteses que a gente tem, e esse gap tem que ser fechado consideravelmente desde que a gente começou o projeto. Assim. Legal. Legal. Basicamente, vocês criaram meio que uma célula que roda proximidade de entrevistas com clientes ali, proximidade, e vocês deixam aberto para as áreas da empresa, né? Começou com 9 verticais, mas quem está precisando se aproximar do cliente para validar alguma coisa, encaixa nessa agenda dessa célula e já consegue, do que ter que acionar alguém para tentar descobrir um cliente que esteja disposto a entrevistar, e passou 3, 4 semanas, né? Então, tipo, vocês meio que salvaram o tempo nessa. E aproveitando, só vou fazer uma pergunta. Hoje vocês usam essa rotina mais para validar coisas que vocês estão criando? Então vocês usam, tipo, sei lá, estou criando um novo produto, uma nova linha de receita, alguma coisa assim, e vou aproveitar isso para validar? Ou para pegar insights e criar novos produtos na nova vertical, de tipo, puta, de quais dores sentir que dores novas o cliente está sentindo, e começar a criar novos produtos com base nisso? Hoje está mais para que lado, assim, validar ou para a criação de novos produtos, assim? Hoje a grande maioria é para validação de hipóteses, assim. Até quando tange criação de novos produtos, o viés ali da conversa é validar algumas hipóteses que a gente tem sobre esses produtos. Então, é bem aberto, assim. A gente já fez entrevistas desestruturadas, trocar ideia mesmo. Eu, particularmente, gosto muito disso, do tipo, ter ali um ponto que eu quero responder, mas escutar, né? Tipo, calar a boca e deixar o cliente
partir dali. Às vezes funciona, às vezes não, e tipo, eu gosto, assim. Às vezes você tem que fazer algo mais estruturado, porque você quer tirar vários pontos, vários insights, várias hipóteses daquilo, e você quer fazer com vários clientes e traçar um padrão e tal, então tem que ser algo mais estruturado. Às vezes você já tem um protótipo e quer que ele use esse protótipo e, enfim, você faça um teste de usabilidade ali. Então, tudo isso está no escopo, assim. O tempo do cliente, o PM vai lá, a pessoa vai lá ou o UX Research ou o UX vai lá e pega aquela agenda. E aí, enfim, a gente está começando agora a criar alguns guidelines até para democratizar mais esse projeto, porque é muito fácil você também errar em entrevista, né? E achar que você pegou um insight ali super rico e com evidência muito forte de que aquela sua ideia é maneira, e você tá só meio que reforçando um viés de confirmação ali, né? Procurando uma confirmação para você seguir em frente. Então acho que tá claro que a gente precisa de um guideline ali para evitar esses buracos aí e tal. Mas eu prefiro que a gente erre e continue próximo do cliente do que todo mundo tem que ter um PhD em entrevista para falar com o cliente, sabe? De fato. E vocês fazem algum tipo de seleção dos principais assuntos ou assuntos que dão mais dores para o projeto? Como é que vocês fazem isso? Ou é aleatório? Depende muito do contexto de quem pegou a janela, né? Então, vou dar um exemplo. A gente está explorando um negócio de assinatura para viagem e tal. E a gente já está há alguns meses, né, já avançou várias etapas nessa exploração, nesse discovery. Mas lá no início, a primeira coisa que a gente fez foi, cara, vamos entender o que é a visão do cliente em relação à viagem frequente, que era uma das hipóteses que a gente tinha. A assinatura tem que ter alguma frequência, tal. Então vamos falar com o cliente em relação a isso. Embora e entre outras hipóteses também, né, que a gente tinha. E aí esse foi o contexto do papo. Então a gente estruturou um roteirinho e esse roteiro tinha essas hipóteses, né, sobre frequência, sobre o que era o budget do cliente em relação a isso, o que era do viajante em relação a isso, o que eram as maiores dores em relação à viagem hoje e tal. E aí isso gerou meio que um cenário nesse contexto de subscription. A gente fez a mesma coisa, mas focado para quem a gente subiu um protótipo de aéreo, né, o flyurb.com, e a gente já tem vários clientes, né? Então a gente fez uma entrevista focada na experiência pós-compra, né? Como é que foi a experiência de compra dele, como é que foi a viagem, como é que foi a experiência de pegar o ticket, ir no aeroporto, etc, etc. E a gente fez um roteirinho para entender as hipóteses que a gente tinha faziam sentido, e entrevistou uma série de clientes relacionados que já tinham comprado a passagem ali no Flyurb. E aí, enfim, varia nesses contextos em relação àquela iniciativa. E agora que a gente está abrindo para o resto do Urb, eu tenho certeza que tem vários outros contextos que eu nem sei o que está acontecendo mais, assim, porque agora que a gente está abrindo mais, o time de UX Research tem lá as demandas as iniciativas deles, que eles estão usando ali a base do Urb com você para explorar. E a ideia é que a gente fique cada vez mais robusto nessas limitações, porque tem limitações, tem trade-offs, né? A gente sabe que também não é a melhor ferramenta para tudo. Então, a gente está tocando o projeto e tornando ele mais robusto com o tempo, documentando e colocando guidelines em volta dele. E como é que é a aderência, né? Assim, vocês abordam o usuário, o cliente ali final, seja ele de um hotel, seja ele o viajante, enfim. Como é que é a aderência disso? Porque eu estou perguntando assim, como o próprio usuário em si mesmo, que eu participei de viagens e tudo mais, eu recebo isso na minha caixa de mensagens, eu costumo normalmente ignorar. Faça uma pesquisa, responda tal, 2 minutinhos e tudo mais. Como é que tem sido isso para vocês? Olha, o Urb tem uma base muito grande de clientes, né? A gente tem ali a gente deve ter posso estar desatualizado da última vez que eu olhei isso, mas é um número em ordem de grandeza de mais de 15 milhões
de clientes, assim, entre clientes e usuários cadastrados. Então, qualquer 0,01% já é volume de entrevista. eu não preciso de muita gente para fazer isso rodar, assim, sabe? Sim. Eu vou ser honesto que eu não sei qual o tamanho da base hoje. Eu lembro que na última vez que eu olhei, a gente já estava na ordem de 10 mil pessoas nessa base. E acho que continuamente crescendo. O fluxo foi bem simples, assim. A gente pegou uma base de viajantes, de usuários, e enviou um e-mail explicando, né, o projeto, enviando para a página do Urbe com você. E aí lá a gente explica, né? Então você ganha R$30 por cada entrevista, você pode ser entrevistado várias vezes, você pode usar esses R$30 para comprar viagens e tal. E aí, então, para essa parte ali desse funil de engajamento, acho que a conversão é até bem alta, assim, para a galera que chega ali e vê, pô, R$30 só para eu falar, trocar 15 minutos com outra pessoa, pô, tranquilo. E aí, tipo assim, agora a gente quer tentar entender como que a gente otimiza ali a parte de engajamento, porque um dos problemas que a gente está tendo é que a gente está tendo um ratio assim de para cada 4 entrevistas que a gente marca, uma não aparece, né? E então a gente quer, ou perdão, é o inverso. A gente tem que marcar 4 entrevistas para uma aparecer, né? Então, tipo assim, é algo ainda que ainda tem que acertar a eficiência, né? Do tipo, de marcar com a pessoa que tem uma probabilidade de aparecer, e aí quais são os indicadores que vão correlacionar com isso, ou até criar incentivos para aparecer. Então, uma coisa que já surgiu do tipo, será que a gente precisa dividir esse incentivo entre marcar e aparecer e tal, criar ali enfim, um gamification, qualquer coisa que faça sentido para melhorar essa parte de otimização. O legal é que, como tudo em novas verticais, como tudo que a gente tem feito, cara, a gente começou com uma ideia pequena e expôs a pessoa que ia ao usuário ali para ver se faz sentido. Teve um sucesso inicial e agora a gente está iterando. Então, agora a gente está na etapa de como que a gente otimiza e tal. Legal. O fato de ter aberto para o resto da empresa expõe ainda mais problemas e aumenta a prioridade de a gente resolver. Então, eu imagino que esses problemas tendem a ser melhorados com o tempo. Não, mas é super legal porque assim, o fato de vocês terem criado isso já é um amadurecimento na parte de inovação, né? Vamos dizer assim, já é uma maturidade diferente de qualquer empresa, porque se eu olhar os cenários, tem empresas que são tradicionais e aí elas, sei lá, criam uma célula de inovação, mas, sei lá, às vezes é uma pessoa tocando, né? Meio que, tipo, depositando todas as fichas em cima de uma pessoa. Outra coisa é vocês criarem um departamento, né? Terem squads embaixo, vocês terem uma célula de estar próximo do usuário para dar insight, né? É outro nível de maturidade da empresa e para fazer coisas realmente que vai ajudar ela a ter uma vida muito mais longa aí, né? Tá protegida das disrupções que a gente está cada vez mais expostos, né? E acho que assim, até um insight aqui, talvez uma coisa que possa ajudar a melhorar a conversão no que vocês estão fazendo é muito como o médico usa, né? Você marca um médico no dia antes ou sei lá, 2 horas antes, já vem uma notificação e já tem um lembrete ali, talvez dos R$30 ou dos pontos que ele vai ganhar no programa de pontos. Eu acho que acho que eles têm essa dor aí há muito tempo e eles automatizaram esse fluxo, né? De fazer esses lembretes. Acho que deve já melhorar um pouco a taxa de vocês, assim, sabe? Tipo, uma coisa mais simples, né? Perfeito, obrigado. É uma das coisas que a gente tá estruturando para testar. O horário do dia também pode ver o que importa muito. Tem várias dimensões ali de experimentos que a gente está fazendo para tentar otimizar, mas faz total sentido.
E já tem já saiu algum produto das novas verticais, assim, que já tá, saiu da fase, vamos assim, de protótipo de teste, já tá tipo, já virou um novo produto mesmo da Urb, assim, que já tá rodando, assim? Ahn, Ou acho ainda que é o muito mais. cedo? Ainda... Não, tipo, o áreas não verticais, ela tem 8 meses, né? 9 meses, É super cedo, arredondando. Então, a gente começou lá em março, a gente começou a estruturar priorizar e criar os processos, e contratar as pessoas e tal. Hoje a gente é um time de, salvo engano, 15 pessoas, e onde cada uma é responsável por uma iniciativa ali. E, e aí a que está mais próxima de realmente a gente sair dessa fase de experimentos e realmente construir o MVP e incorporar a plataforma do Uber é o aéreo, assim. E aí logo em seguida ali, logo no mesmo nível de maturidade ali, os produtos acessórios, né? Que a gente também está construindo ali uma prateleira ali de produtos acessórios de viagem, seguro, aluguel de carro, transfer, enfim. Foram os primeiros assim que a gente começou a experimentar e aprender, e a gente já está bem seguro com alguns dos caminhos que a gente vai tomar para tornar esses produtos e família de produtos competitivos o suficiente para fazer sentido a gente alocar ali capital para começar a crescer, captar mais cliente e tal. É, e aí eu estimo que no começo do ano que vem, aéreo, e aí logo em seguida a prateleira de produtos acessórios, a gente já um, um, comece a incorporação para a plataforma, assim. E aí acho que tem mais alguns outros produtos que podem acelerar também, ter mais um ciclo ali mais acelerado de experimentação. Então, um deles, né, um que a gente também está tocando e que deve já estar incorporado ao produto a partir do primeiro trimestre do ano que vem, são os produtos relacionados a redução de risco para o cliente, na área de risco como serviço que a gente tem. Então, a gente está com 2 produtos ali já em desenvolvimento, que é na parte ali de delivery, que é o reembolso URB, que ele vai tornar serviços, inicialmente hotéis, não reembolsáveis. Então, Bacana. você vai conseguir pegar inclusive reembolsáveis até 60 dias depois da data de check-in. Então, se tiver algum problema, durante a sua viagem, não conseguir viajar ou pegar, enfim, sei lá, adoecer, ficar com Covid, enfim, se machucar, várias dimensões, vários motivos assim, você pode ter seu reembolso 100% sem nenhum, em até 2 dias, sem nenhum problema. E também o produto de congelamento URB, que é também outro que a gente está desenvolvendo, que é em torno de proteger o cliente da volatilidade de preço, né? Inicialmente de hospedagem, mas que a gente pretende também, eventualmente, incorporando o aéreo para a plataforma, a mesma coisa com o aéreo. O produto basicamente é em torno de o preço de hospedagem é muito volátil, né? Ele muda bem frequente, de forma bem frequente. Todo mundo já comprou, já reservou um hotel e viu logo em seguida que ele ficou mais barato, né? Ou então mais caro e tal. E a ideia desse produto é justamente proteger ali o viajante dessa volatilidade. Então, ele meio que congelar aquele preço por uma taxa inicial ali bem menor do que a tarifa total, para a pessoa, enfim, resolver as questões que ainda não deixam ela confortável para se comprometer com a tarifa em si. Ela tem um tempo, uma janela ali para ela fechar aquela tarifa.
e aí depois ela pode ir lá ou cancelar o congelamento, ou então efetivamente finalizar a reserva. Então esses são 3 produtos ali que estão mais ali mais maduros na esteira, que devem sair dessa fase de experimentação e já ser incorporados à plataforma Urb. Do outro lado, a gente tem também outros produtos com essa visão mais B2B, que é a visão para o hotel, que também a gente já está começando a ganhar um nível de maturidade legal ali em termos de aprendizado, em termos do caminho que a gente vai seguir. E são eles crédito, a gente está criando um produto de crédito para o hoteleiro, a gente já está com parceiros, já está com um protótipo no ar, e aí no mês que vem a gente vai ter pelo menos uma carteira inicial de empréstimos que a gente vai estar dando para o hoteleiro conseguir alavancar e tal. E logo em seguida a gente também está trabalhando num produto de banking para o hoteleiro também, integrado à plataforma Urb. A gente sabe que tem muito hoteleiro que grande parte da renda daquele hotel vem do Urb, né? O Urb ele é muito forte na distribuição de áreas de hotel no Brasil e no mundo, até dependendo do hotel. E aí, como a gente quer oferecer uma experiência mais integrada financeira ali para o hotel, né? Então, hoje ele tem que pedir a fatura e a gente tem uma janela para a gente transferir a parte ali, né, da tarifa do hotel para o hoteleiro, enfim, e aí isso tem repercussões tanto para a operação financeira do hotel, quanto para o fluxo de caixa do hotel, né? Então, a gente quer facilitar isso, criando ali uma série de produtos financeiros, e os primeiros que a gente vai estar lançando ano que vem é a parte de banking e a parte de crédito. Bem legal. É bem relevante o que vocês estão fazendo, né? Acho que o primeiro... O ecossistema é grande, né? Você parar para ver, né? Porque você pensa assim, muitas vezes, no caminho feliz, né? Comprei, fui viajar, deu tudo certo. Mas quantas pessoas tiveram aí nessa época de Covid, tinha comprado a passagem, né? E ficaram com a passagem, não conseguia pegar o dinheiro de volta, não conseguia remarcar, viveram um baita estresse, né? E vocês vão e lançam um produto de proteção, né? Nessa janela, né? Do usuário. E esse que você está falando de banking aí, de crédito para os hotéis, eu acho que é um dos maiores, hoje é um dos principais partes de receita do iFood até, né? Porque eles têm ecossistemas com os restaurantes, tudo, e eles também têm uma parte nesse sentido, e vejo dando super certo no ecossistema que vocês estão montando, assim, né? Faz total sentido. Bem bacana. Falando até de uma curiosidade, assim, não sei se tá rolando a Copa do Mundo agora, né? E aí teve, pelo que eu vi, assim, para você conseguir reservar um hotel, você precisa ter um ticket do ingresso da Copa. E aí, para você conseguir comprar a passagem, você precisa ter um hotel reservado. Tipo, eu fico imaginando, tipo, a integração de sistema que os caras fizeram para conseguir fazer um evento desse da Copa do Mundo agora, né? Tipo, você que vive aí, quantos hotéis estão plugados com vocês, diferentes, vendo isso, né? Eu fiquei, tipo, os caras fizeram um investimento em tecnologia surreal, assim, para conseguir fazer um negócio desse, assim. Uhum. Cara, tipo, a gente tá o tempo todo... até para ficar claro, assim, toda a tecnologia do Urb, ela é desenvolvida in-house, né? Tipo, a gente tem um time de tecnologia de mais de 100 engenheiros, e o Zanaka, que é o CTO, ele é muito próximo, assim, do negócio, está sempre procurando como que a gente pode aplicar a tecnologia para melhorar o nosso produto, porque viagem, como você falou, né? Ele é essencialmente um problema muito operacional, né? Integrar muitos players, é muito conectado com o físico ali, né? E não tem metaverso. O cara que chega 15 minutos atrasado, não pega o voo, aí já liga para o Urb, que já deu problema, precisa remarcar e não sei o que, já não quer pagar muito. Exatamente. Então, tipo, é muito desafio. Acho que nunca vai exaurir os problemas que a gente vai
vai precisar resolver conforme a gente foi crescendo. É uma parada que até o João, que é o CEO, né, o fundador do Uber, fala, que eu concordo muito, assim, que é quando parar de aparecer problema, quer dizer que a gente estagnou, assim. Então a gente está crescendo muito, porque tem muito problema para resolver. Cara, e travel é um espaço de problema muito fértil, assim. Tem muita coisa ainda que é ineficiente, que é deficitária e que muita gente não está olhando. E a gente ainda está abrindo para espaços de problemas adjacentes ainda. Então, é bem desafiador, assim. Bacana. Tem mais alguma pergunta aí, Renato? Não, você já matou todas as minhas perguntas finais, já. Bora Legal. finalizar? Bora. Bom, pessoal, conversamos hoje com Alan Batista, diretor de novas verticais na Urb. Alan, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua contribuição. Cara, foi riquíssimo bater esse papo contigo. Acho que muitas empresas e muitas pessoas vão ter também insights, né, daquilo que você trouxe aqui para nós, cara. Valeu mesmo. Não, super inspirador, né? Ver um nível de maturidade, né, de uma empresa fazendo isso no momento que Exato. todo mundo busca inovação, todo mundo buscando transformação digital, né? E ver cases acontecendo e com caminhos já mais avançados, né? Exato. Legal, obrigado, viu, Alan? Cara, eu que agradeço o convite, foi maneiro o papo. Eu tô aqui pensando, eu falei pra caramba, né? Foi o que mais falei aí. Peço desculpa se eu falei demais, mas é um assunto que me motiva muito, assim. Eu gosto muito de conversar, então espero que os ouvintes aí tenham gostado assim do papo e que tenham tirado algum insight, algo de valor. E eu estou sempre aberto aí a trocar, e eu sou muito acessível. Quem quiser me adicionar no LinkedIn para trocar uma ideia sobre inovação, sobre desenvolvimento, tecnologia e tal, eu sou bem aberto a conhecer novas pessoas e trocar. E é isso, gente. Obrigado. Sempre precisar de trocar uma ideia aí, podem me chamar. Posso ainda falar por muito tempo ainda, se deixar. Pode deixar. Valeu. Valeu, Obrigado. pessoal. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.